palpável, porque é muito vasto. Não faz tempo que levantar a mão aqui, ó. Não, perdão, levanta a mão aqui, ó. Em Gênesis, no capítulo 27, fala que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou macho e fêmea. Por que ele precisa da costela da mulher para fazer outra mulher? É uma boa pergunta. Poderia ter falado, haja mulher ou mulher. Deve ter algum sentido muito forte isso. Eu ouvi um cheitinho. Eu sei que Paulo falou assim, hoje profetizamos em paz, que em paz crescemos, mas chegará a hora e conheceremos na totalidade. Eu queria que você também tivesse sabido uma hora. Eu não sei. Faço a mínima ideia de por que ele não disse haja mulher e atirou da costela do homem. O motivo já da costela para que fosse subvista. Esse é o motivo da costela. Só que essa primeira parte não tem explicação. Sim, irmão. Só explicando aqui a respeito de Davi ainda, quando fala que ele foi eleito segundo o coração do Criador, ele foi eleito rei, não o ser humano segundo o coração do Criador. Ele foi eleito rei para governar Israel naquela época segundo o coração do Criador. Não é que ele foi o ser humano perfeito segundo o coração do Criador. E como rei, inclusive, a gente vê uma diferença muito grande do reino dele com o Salomão. O reino dele perante Salomão foi um reino maravilhoso. Tem um reino das festas. Você vê também que Haddad foi segundo o coração do Criador. Ele suscitou Haddad para escapar da espada do Davi e morar lá no Egito, até a hora de vir destruir Salomão. Dentro do que ele falou, né? Eu acredito que haja uma contradição, né? Porque até que ponto? Então quer dizer que até certo ponto ele era coração de Deus. Então depois de certo ponto ele não é mais. Não, para um tipo de coisa, segundo o coração do Criador. Então, segundo o coração do Criador. Tá. É que eu não entendi. Eu gostaria Mas por exemplo assim, ó. Aqui mesmo, porque falou é mais de fácil, criança, né? É mais fácil passar um camelo por um buraco na agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Certo. Fala. Mas por que isso? Porque, por exemplo, assim, enquanto não tem muitas opções, o homem não tem poder, ele é único. A partir do momento que o poder é dado ao homem, muito dificilmente ele não se corrompe. E eu acredito que tenha acontecido isso com Davi. Enquanto ele era homem, ele estava brigando por causas pequenas e coisas pequenas, ele tinha uma coração muito grande. E ia para o povo, e ajudava e tudo. Só que a partir do momento que ele começou a, por exemplo, ter o poder de falar, ó, não é daquele cara ali, pra guerra, eu vou ficar com a esposa dele aqui depois que ele morreu na frente de guerra. Então isso aí, ele como pessoa normal, não tinha esse poder. E outra pergunta, onde que fica o livre-arbítrio? Em tudo que vocês estão debatendo. Eu vou ser honesta aqui, tá? Eu sou agnóstica, eu vim mesmo porque eu vi seus vídeos, inclusive eu sou socióloga, tá? Eu acho interessante essa visão, eu vim aqui mesmo por interesse do que eu vi na internet, tá? E eu gostaria de saber onde fica o livre-arbítrio das pessoas nesse sentido. Amada, se for livre-arbítrio por um certo ponto de vista, vai ver que ele nunca existiu, nem existe. Tá, mas o Davi soube até certo ponto que ele deveria fazer. Isso não é contraditório? Como assim ele soube? Então, até certo ponto, ele é escolhido segundo o coração de Deus, quando ele é criança, que ele pastoreava as ovelhas, né, e tal. Aí quando ele chega a rei, né, então tem esse desmembramento de todo o processo dele, correto? Aí então, é isso, mas eu estou perguntando, ele está dizendo que o livre-arbítrio nunca existiu. Não, né? Então, qual o ponto de vista? Ele está falando que não existiu pra gente, porque nós passamos por um processo de massificação, assim, assado. Agora, no sentido que você está falando, ele era, em determinado momento, ele se corrompeu. Eu posso ser um homem honesto a vida inteira e aos 50 anos de idade pegar uma arma, entrar na igreja e matar todo mundo. Correto. Então eu escolhi, esse é o livre-arbítrio, todo mundo tem. Todo mundo conhece a verdade, todo mundo tem o livre-arbítrio, por exemplo, de pegar a Bíblia ou optar, ficar sentado esperando acontecer alguma coisa. Tá, e aí uma outra questão. Porque realmente, dentro de um conceito religioso, né, se eu vou fazer uma contextualização aqui, eu gostaria de saber, o rapaz da Rio de Vermelho, que estava citando lá fora, como é seu nome? Xavier.
Xavier, você falou, né, não sei se foi o seu caso, né, de cocaína, de bebida, assim. Tudo é provação, então na realidade seria tudo uma provação para a pessoa encontrar o caminho. O livre-arbítrio realmente é algo que fica de fora, porque assim, eu, Cristiane, sei o caminho. Eu sei que eu não devo usar droga, eu sei que eu não devo beber, eu sei que eu devo fazer o bem para as pessoas, né? Acho interessante até essa postura. Aí eu pergunto, eu faço tudo isso, né? No caso do Davi não. Primeiro ele veio bom e depois se corrompeu. Correto? Isso dentro de um conceito, tem autores que discutem isso. Então eu queria saber, esse livre-arbítrio, no caso do que ele falou, então é necessário assim, porque hoje eu vejo um crescimento muito grande, né, do conceito gospel, Gretchen que grava música gospel, assim, eu não faço mais sucesso na mídia, eu entro e vou se tornar evangélico. Então eu acho assim, eu vejo com muita passividade é o quê? Você se torna um ser totalmente passivo mediante uma lei divina, ou seja, até determinado momento eu não tenho livre-arbítrio, eu não sei nada. Seria assim, eu pequei, eu fiz tudo o que eu podia fazer, cheirei cocaína, usei droga, vivi na indecência. Aí chega um momento da minha vida, né, que eu tenho aquela luz divina, né, paro de fazer sucesso e me torno evangélico e vou vender muito CD. Então, o que eu quero dizer é assim, o conceito de livre-arbítrio, eu não sei se vocês estão acompanhando o que eu quero dizer, tá? O conceito de livre-arbítrio, no meu ponto de vista, ele existe, né, e é assim, a divindade ela é criada na realidade para responder questões que existem dentro de você que você não consegue responder, tá? Eu acho que é certo, como você falou, Jesus Cristo, né? Eu sou agnóstica porque eu tenho dúvidas, então eu não vou seguir o que o pastor fala, nem o que um padre fala, porque no meu ponto de vista, Cristo realmente existiu como homem, mas como um homem bom, que pegou amor, né? Que pegou uma visão humana da sociedade. Agora o que eu vejo muito é essa questão da divindade, né? A divindade, igual você falou agora do tempo. Eu não consigo sentar aqui e debater Bíblia sem esquecer do contexto histórico, que eu vejo que você tem entendimento sobre isso. Correto? Não tem como uma pessoa pegar a Bíblia aqui, desculpa para vocês, né? Exatamente. Então eu acho assim, você tem que trabalhar todo o contexto histórico da Grécia Antiga, trabalhar toda essa questão das divindades. Eu e meu irmão estávamos falando a respeito disso. Desculpa, pessoal. Nós temos a indústria do entretenimento, entretém de quê? Porque se você for pegar a Bíblia para estudar de verdade, você passa a vida inteira estudando, porque não se fala só de Bíblia, se fala de história, de Bíblia e de realidade. Como você falou da Arca da Aliança, né? Você vai pegar aquela questão ali do tempo. O tempo até agora já teve 3 tempos. O tempo do Herodes, o tempo que sou eu, correto? Vindo de uma divindade dentro de mim, eu tenho esse livre-arbítrio para escolher o que é bom e o que é ruim, porque afinal de contas, Deus está dentro de si. Não é isso? O que eu entendi. Exatamente o que eu entendi que você falou até agora. Então, se Deus está dentro de mim, automaticamente eu tenho que seguir esse conceito porque a bondade está em mim. Correto? É o que eu estou entendendo. Na verdade, não, mas a gente não faz, que nem Romanos explica. Romanos fala, né? A minha natureza humana, eu sei que eu tenho que fazer, mas aí ele fala, o pecado mora em mim, né? Eu estou tentando achar aqui, a carne, mais ou menos, Eu quero fazer uma... vai se tornar isso. São bases da carne. Ela falou do livre-arbítrio, né? Então vamos começar pelo livre-arbítrio, porque a irmã começou a tocar Mas ela falou chegar lá do do contexto Paulo. crente de Vamos lá. Primeiro, gente, na Escritura, hora nenhuma fala de livre-arbítrio, não tem contextualização nenhuma com livre-arbítrio na Escritura. Não tem. O que ocorre aqui é o seguinte, a gente está aqui debatendo algumas questões envolvendo, vamos dizer assim, conhecimento bíblico misturado com fé. Aí quando parte para a fé, fica difícil começar na fé. Mas vamos para o conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico que a gente tem e busca ter, e cada um daqui, cada vez quer ter mais, é baseado num princípio chamado fé. Porque a gente crê que tem algo a mais do que o que está aí. Essa é uma visão que não tem muito como explicar, porque quando vai para o campo da fé é muito pessoal. E eu falo isso para todo mundo. A questão de fé, as questões envolvendo nós e o Criador do céu e da terra, pelo que a gente aprendeu na Escritura, é muito pessoal. Não há como um apontar nenhum outro e dizer que está mais certo ou mais errado que ele. Porque se fizer isso, pelo próprio princípio da Escritura, já está errando. Uma coisa que você disse, viu, eu achei até interessante, que você disse que os pastores hoje até estariam vendidos, né? Que eles também não são culpados. Não, eles são reféns. No caso do ateísmo, né? Você, no meu ponto de vista,
existe assim, existe uma ligação muito grande com... Posso citar nomes, né? Não tem problema? Não. Pega o caso do Aldereiro Santiago, Silas Malafaia, né? E Edir Macedo. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que o verdadeiro ateu está no público. Porque a partir do momento que você prega o que você não vive, e prega também, né, um Deus que só tem dinheiro, então na realidade eu não acredito nem em inferno, nem em demônio e nem em Deus. Tá? Então eu acho assim. Não tenha dúvida disso. Então é assim. Eles foram além, Isso, ele vai além da perspectiva religiosa, porque o ateísmo ele é totalmente interligado nessa visão. Porque quando eu pego todo aquele dinheiro, eu compro fazendas, eu compro jatinho, eu subo a montanha, como eu vi essa semana, né, até uma cena um pouco ridícula, né? Eles subiram com um livro lá que eu não entendi nada, como é que é o nome dele? Dizimista. É, o livro dos dizimistas e senta, com aquele óculos. É só quando filma que ele é Isso, exatamente. Não, mas o povo acha que a cena está sendo direta, não imagina que foi cortado. Né? A massificação, eu concordo plenamente com você. Só que eu acho que existe a necessidade desse povo da fé está interligada realmente com o contexto histórico. Por isso que eu gostei muito disso. Inclusive, esses vídeos chegaram até mim por alunos meus, que eram evangélicos, que assistiam a minha aula. Professor, olha isso aqui. Eles deixaram de ser evangélico? Não, porque eu sou agnóstico. Eu tenho minha visão, mas não critico. Os alunos deixaram de ser. Deixaram de ser evangélico? Não, de forma alguma. Isso, não, evangélico é muito difícil. Porque a sala de aula, ela é assim, né? Tem 45 pessoas, uns são candomblé, bandistas. Então, quando você está ali dentro, você tem que trabalhar com todas essas realidades. Então, eu acho interessante, eu me interesso muito por isso, porque é uma forma assim, você vê toda essa salvação, aquela necessidade de você cair no fundo do poço, né, para depois você se reerguer. Então, vendo essa questão do Davi agora, quer dizer, foi dado a ele, né, o poder de chegar até ele, e depois ele se corrompe, não é isso? É isso? Não é corromper como rei foi. Corrompeu como ser humano. É isso. As virtudes humanas. Mas ele já tinha uma virtude, porque a gente crê que nenhum humano é perfeito. Então ele já tinha nele. Só que aflorou mais, ele permitiu que aflorasse mais. Mas como eu falava do livre-arbítrio, na Bíblia não tem livre-arbítrio. Mas fala sobre que a gente está sob a vontade da carne. Veja bem, aí nós temos que orar e vigiar o tempo todo, constantemente, para não cair na carne. É porque